Você está ouvindo Terra Nerd Canal. Saudades a toda a nossa nerd, sejam muito bem-vindos a mais um Terra Nerd Canal. E hoje a gente reúne as esferas do dragão para finalmente, depois de 2 anos, tentando celebrar os 40 anos de Dragon Ball. Não, sério, eu tô há muito tempo querendo fazer esse tema, né? Desde quando teve os 40 anos do mangá do Dragon Ball 2 anos atrás, que coincidiu inclusive com a morte do Akira Toriyama, né? E agora a gente tem a oportunidade aí, né, com os 40 anos do anime de Dragon Ball. Então, para montar essa equipe digna de disputar um torneio, eu tô aqui para tentar organizar essa pauta como se fosse um treinamento com o Mestre Kami, Matheus Von seu host e editor-chefe. E representando créditos finais, ele que analisa a cultura pop com mais seriedade do que o Vegeta leva a rivalidade, Jonathan Matos. Diga onde você está, que durante a noite sonhando eu chego até lá. Pô, esse encerramento me faz chorar, maluco. Esse encerramento me deixa lágrimas nos olhos. Já sei que eu vou me emocionar com esse episódio. Cara, prazerzão enorme tá aqui, tá? Vambora. E direto do Tamborcast, ele comenta anime como se estivesse narrando uma luta final, Lucas Nogueira. Nossa, o otaku do grupo. Oi, eu sou o Goku. Cara, prazerzaço estar aqui pra falar do maior anime de todos os tempos. E digo mais. Não, é isso. Naruto não chega perto do Dragon Ball clássico. É isso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Me lembra. Gente, me lembra sobre eu não eu quero falar. Então eu vou falar logo. O que eu estava falando hoje mesmo com o coordenador de projetos lá da minha escola é porque vai ter amanhã, né, um palestrante falando sobre mídias digitais, isso aqui, e a gente estava falando sobre como as pessoas não estão mais assistindo TV juntas, né? Então a gente não tá mais vivendo aquela coisa de ao vivo, todo mundo reunindo, assistindo a mesma coisa. E essa geração, é a geração que pegou Naruto, os animes que estão saindo agora, não vão viver o que a gente viveu com o Dragon Ball, que foi de levantar a mão pra fazer a Genkidama e depois chegar na escola e caraca, eu levantei a mão também, que não sei o que, uma parada que todo mundo fez ao mesmo tempo. Verdade. E, pô, isso é muito... Mas, continuando aqui, estreando aqui no Now, pela primeira vez, né, ele que já participou do podcast da Terra Nética, mas é a primeira vez aqui nesse novo formato, ele que promete voltar mais vezes do que o Goku Volta da Morte, Wally Gouveia do Cultura Limitada, aproveita esse espaço aí, cara, e se apresenta pro público, fala quem você é, o que você faz, como é que é teu podcast, onde que encontra. Olha, só começando, eu tenho que dizer isso. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. O cara que essa abertura parece que tá com o nariz entupido, né? Exatamente, bem essa mesmo. Eu já vi 3 versões dubladas dessa abertura e as 3 são oficiais, cara. E as 3 são oficiais, Eu aqui representando os trintões que assistiram no SBT lá longe. Olha só, aí é... Wally, Cultura Limitada, é um prazer estar de volta ao Terra Nerdica, agora o Now, muito bom, ótimo nome, e vamos voltar mais vezes. E quem não conhece o Cultura Limitada, é um podcastzinho que tá agora no período sabático. Não me diga. Mais um período sabático, acho que vamos abrir a temporada 7 já com um episódio. Então, daqui a pouquinho estamos de volta. Mas galera, tem 5 anos lá, se vocês quiserem lá também dar uma passadinha, ouvir lá, tem 5 anos de conteúdo, inclusive um especial de 5 anos, pra conhecer um pouquinho daquela bagaça que eu apresento junto com o Thiago Ash e falar um pouquinho sobre a cultura pop, nerd e cultura inútil também, porque todo mundo gosta de uma cultura inútil, né? Muito bom. É um prazer estar aqui novamente pra falar de um animezinho assim que mora no meu coração. Muito bom, né, cara? 5 anos de um podcast anual. Exatamente, é quase um por ano. Excelente 5 episódios. Sim, muito bom. Mas seja bem-vindo aí, né? Então procurem o Cultura Limitada, procurem também o Talkencast, né? Eu acho que a primeira vez que você participou do Terranet que você tava representando o Talkencast. Sim, né? O finado, né? Esse é o finado oficial. Não, mas que também tá no mesmo feed, então se você rolar um pouquinho, você acha o que a gente tá tentando esquecer e esconder. Tem podcast meu antigo que eu não posso postar, não. Aqueles que não foram derrubados, né? Não, eles estão ocultos, Então... Mas já fica o aviso, esse episódio tem mais spoiler, cara, de 40 anos, né? 40 anos de spoiler, né? Mas tem mais spoiler do que Desejo Mal Feito por Shenlong, então se você não viu Dragon Ball, bom, aí é um problema maior, né? Depois das vinhetas.
Se não ouviu Dragon Ball, a pessoa tá errada, mas é muito. Se não viu Dragon Ball, tá maluco. Quando os humanos eram honestos e bons, Deus os abençoou e lhes deu a grande Dragon Ball, uma enorme esfera dourada com poderes mágicos. Mas, de repente, todos queriam realizar seus desejos. O ódio e o interesse começaram a crescer e tomar conta de suas mentes, e as pessoas passaram a usar Dragon Ball para o seu benefício próprio. As disputas ficaram acirradas e violentas, e Deus se enfureceu. Com todo o seu poder, dividiu a Dragon Ball em 7 esferas e as espalhou o mundo afora. Então, para se ter o desejo realizado, agora é preciso procurá-las e juntá-las. Quem as reunir terá o desejo concedido por Shenlong, o guardião das esferas. Os guerreiros Z estão sempre atentos, prontos para nos defender e impedir que as esferas caiam em mãos erradas. Cara, vamos ser sinceros, Dragon Ball acho que muita gente não viu, né? Eu acho que quem não viu Dragon Ball é quem acha que Naruto é melhor que Dragon Ball, só isso. Quem não viu Dragon Ball são os personagens de Dragon Ball, porque eles estão em Dragon Eles Ball. estavam em Dragon Ball. Não, mas é até interessante começar com isso já, né? Porque realmente, eu acho que os maiores fãs de Dragon Ball, os maiores que eu tô dizendo assim, não de fãs grandes, mas a maior parcela de fãs de Dragon Ball não viu Dragon Ball. Viu... É o Dragon Ball clássico, é verdade. O Dragon Ball Você clássico, tem um ponto muito bom, Matheus, realmente, porque assim, é importante dizer que eu acho que tem muito a ver com a forma que foi passado na televisão, né? Isso. Como o Dragon Ball Z passou mais vezes na televisão aberta do que o Dragon Ball clássico, você acaba tirando essa ideia do público. O público acaba não assistindo esse Dragon Ball clássico, né? Ele viu mais o Z, tanto é que a galera às vezes viu o Z e nem viu o Z completo. É isso que eu ia falar. Tem uma galera que acha que o Dragon Ball é Majin Buu e GT, tá ligado? Exato, o cara É isso. ele não viu o Saga Cell, o Saga Freeza, tá ligado? E tal, não sei o quê. E quem viu foi mais aqueles primórdios, que, vamos dizer assim, diferente do Dragon Ball clássico, que teve um começo lá nos anos 90, que depois não foi exibido inteiro, sumiu do mapa, foi voltar só ali em 2000 com o Dragon Ball Z. Vamos dizer assim, o Dragon Ball Z foi mais respeitado, naquele jeito, né? Tipo, termina a saga do Freeza, se pensa que vai entrar uma outra saga, volta de novo nos Saiyajins. Mas vamos dizer, teve um respeito, você conseguiu assistir tudo ali, por exemplo, primeiro na Band, depois na Globo. O Dragon Ballzinho, vamos dizer, já ficou perdido, cara, porque ele passou ali 60 episódios, mais ou menos, no SBT, em 96, sábado de manhã, e sumiu. E só foi voltar depois do sucesso do Z na Globo. E assim, eu confesso que eu não lembro de assistir tanto ele na Globo. Foi assistir depois, terminar de assistir na internet. Eu conheci no SBT também o Dragon Ball, né? Tanto é que o SBT passava Dragon Ball, passava Fly também. Sim. Que era muito parecido, né? Muito parecido. Que é muito parecido. Não é do Akira Toriyama, mas o design dos personagens foi criado pelo Akira Toriyama. Então, era parecido. Então, assim, na minha cabeça, era o meu universo, tá ligado? Eu assistia e, pra suprir a necessidade de ver Dragon Ball, eu assistia mais Fly, porque o SBT simplesmente era bingo. Você não sabia se passava esse Dragon Ball, não. E aí tinha uma vinheta que eu nunca esqueci disso, porque eu já com o hiperfoco desde pequeno, eu assistia muito SBT, porque eu achava os melhores desenhos. E aí tinha uma vinheta que passava todo dia sobre os desenhos que passavam no SBT. Era uma música que a música ia citando os desenhos. E tinha uma hora que falava Dragon Ball, só que nunca passava Dragon Ball e ficava puto. Tem desenhos no SBT? Tem! E o que é que tem? Tom e Jerry, Kid, Spot, Big, Popeye, Pato de Bigode, Costelinha, Mega Man, Pezinho, Açúcar e o Peg, Bob, Hank e o Gato Félix, Florzinha, Papaléguas e Liminha, Faz de maionese, Homer, Mate, Bate, Lisa, Pedro Bugiganga, Fernando de Feroz, Peter Dudu, Ursinho, Bufedo, Banana, Man, Pica-Pau, Docinho, Dragon Ball. Aonde? Aqui, no SBT. Eu Por que lembro vocês disso. estão divulgando? Se você... Caraca, Lucas, tu criou agora uma parada na minha cabeça, porque assim, eu lembro que eu fui ver muito depois, né? Fui ver na Google, né? E aí passava Dragon Ball Z, passava a Saga Saiyajin. E aí no comercial da Saga Z mostrava o Vegeta Super Saiyajin. Eu falava, caralho, cadê esse cara Super Saiyajin que não tem nos episódios? Pô, vocês estão falando da experiência. O que o Jonathan tá comentando aí na saga de Saiyajin da Globo, isso já foi bem depois. Porque primeiro, eu também conheci o Dragon Ball no SBT. E só que assim, eu conheci, mas não conheci, né? Eu lembro de ter visto, achei interessante, era até um episódio do primeiro torneio, né? O Lucas assistiu recentemente, né? Qual é aquele personagem do primeiro torneio? Ele é tipo um dinossauro com asa, né? É o Giran. É o Giran. É, o Giran. Exatamente. E era justamente a cena que ele faz aquelas argolas lá que prende o Goku. E aí eu lembro também de uma cena chovendo. Eu lembro de ter visto justamente isso, porque choveu, né, no meio desse torneio, né? Eles tiveram que interromper. Eu não lembro se foi antes do torneio. Mas enfim, acho que sempre tinha uma chuva antes do torneio,
né? Isso, acho que isso é normal. Mas, e eu lembro de ter visto exatamente isso e beleza, nunca mais passou. Eu fiquei interessado em ver e nunca mais passou, realmente. O SBT era maluco. Vale dizer que o SBT comprou essa primeira dublagem de Dragon Ball, ele pediu pra ser feita, agora já não sei exatamente os detalhes. Sim, essa primeira dublagem, ela dublou apenas os 60 primeiros episódios, né? Sim. Então provavelmente passou os 60 primeiros episódios e nunca mais, entendeu? Que era da Gota Mágica, né? Se eu não me engano. Foi. SBT, eu não sei como tá hoje, tem um bom tempo que eu não assisto SBT na TV regular. Uhum. Mas o SBT era muito famoso por ser completamente zoneado, assim. Sim, cara. Se o Santos acordasse Ele. um desenho diferente, ele mudava tudo. Você não tinha ordem de nada, você não sabia de nada, entendeu? Cara, até a TV Manchete, pelo que a galera comenta, era mais organizado do que a SBT. Não, com certeza. E você tira. Mas né? você sabe que pode ser um efeito Mandela que eu tenho? Eu lembro de assistir, mas assim, na minha cabeça foi no SBT, até a luta final do Jack Chun contra o Goku no torneio. Mas teve. Então eu acho que eles ainda, até ali eles respeitaram. Sim, mas aí Sim, tá entre os 60 primeiros episódios, entendeu? Perfeito. Então, assim, não é nenhum tipo de efeito Mandela, não, tá batendo. Então, vamos dizer assim, os episódios, milagrosamente, eles conseguiram respeitar ali. A maioria das vezes eles iam só pular, voltar ali pra primeira saga, tudo. Uhum. Então até teve. E eu lembro que tinha muito, é a memória do velho agora. Eu lembro que era uma trinca que tinha no sábado animado, que era o Fly, o Dragon Ball e depois o Street Fighter Victory. Nossa. Aí eu misturava Kamehameha com Hadouken na época. E parece que era tipo a mesma coisa. E aí, a gente tá provando que é muito velho mesmo. É bom demais. O Ryu ficava 5 episódios farmando lá o Hadouken. Com a musiquinha. Mas aí que tá, porque. Beleza, eu vi esse episódio que eu tô falando e aí nunca mais passou. Só que aí começou a passar na Band, o Dragon Ball Z, e eu fiquei, caraca, cara, que maluco. Eu gostava de Band Kids, eu gostava do Buck, né? Como é que é? Tem Shimuyo. O que mais que passou no Band Kids? El Hazard. Tem um que eu assistia no Band Kids, sempre que eu falo, ninguém lembra desse negócio, não sei porquê, mas era muito bom, que era os 6 Biônicos. Nossa. Que era uma família de androides lá. Então, pô, era legal demais, eu gostava muito. Não lembro disso, mas. De nome só. Eu também, não lembro de ter acompanhado, não. Mas aí eu lembro que passava o Dragon Ball Z no começo do Band Kids, passou a saga dos Saiyajins até o final do Freeza, mais ou menos, e depois, no final do Band Kids, passava o Dragon Ball Z de novo, que já era a saga do Trunks do futuro. E aí, a sensação que eu tive, e eu fiquei muito tempo maluco com isso, tipo, caraca, cara, não é possível. Que memória é essa? Que eu lembro de olhar pro Goku e ficar, cara, isso parece com um desenho que eu já tinha visto no SBT. Eu fiquei com essa memória, sabe? Porque tem um episódio na saga aí do Trunks do futuro, quando eles estão naqueles filas antes do Torneio do Céu, que eles reencontram o tal Pai Pai, e aí tem umas cenas dele criança e tal. E eu falo, caraca, eu já vi isso, cara, tá vendo? Esse é o meu efeito Mandela, porque quando eu assisti o episódio do Top Pai Pai, eu tinha certeza que eu tinha assistido o Top Pai Pai Exato. no SBT, só que não teve. Mas na minha cabeça eu tinha certeza. Exatamente. Eu conheci o Top Pai Pai no Dragon Ball Z antes de conhecer ele do Dragon Ballzinho. Então, aí tem um efeito Mandela que pra mim também. Porque pra mim, o General Blue tinha sido morto pelo Top Pai Pai no SBT. É, pra mim também. Tanto que o Marco falou, caramba, ele levou uma linguada e morreu? Tipo, olha como mistura, né? Versão brasileira Alamo. Quem quer trazer, então, sobre os antecedentes, né? Sobre a criação desse mangá, dessa saga que a gente gosta. Inclusive, antes de falar sobre isso, né? Eu quero indicar muito o Créditos Finais, podcast Créditos Finais que a gente fez com a morte do Akira, que a gente fala sobre isso. E é muito bom, né? Eu acho que lá a gente acaba falando muito melhor até sobre tudo isso. Não vai dar tempo de falar do hoje. Mas vamos encurtar, né, o papo, né? Tentar pelo menos ir direto ao ponto. Basicamente é o seguinte, o Akira Toriyama, ele já era reconhecidamente famoso na época porque ele já tinha feito Slandunk. Slandunk não. Dr. Slump. Dr. Slump. É, Slandunk é outro. O Dr. Slump, que era um mangá meio que de comédia, assim, era um meio de comédia, assim. Tinha umas cenas, assim, de outra de porrada. Era muito pouco, era mais um negócio de comédia mesmo. Era mais comédia. Ele já tava com essa ideia de fazer uma história do menino macaco, ou então ele primeiro fez um menino morcego, depois mudou pro menino macaco. Ele tava com essas ideias muito malucas assim. E aí ele, depois de o editor mexer muito na ideia dele, ele finalmente fez o Dragon Ball, né? Ele fez que, tipo assim, a ideia dele era misturar meio que uma ideia de mangá com comédia e aventura, né? E porrada, né? A ideia era essa. Ele tava gostando muito dos filmes de Kung Fu que estavam rolando. Só que ao mesmo tempo ele tava querendo há muito tempo já fazer um mangá sobre o Rei Macaco. Então meio que ele juntou as duas ideias. Eu soube que ele até viajou pra China pra poder se inspirar melhor e tudo mais. Por um tempo na China, ele era muito apaixonado pela cultura chinesa. Tanto que Dragon Ball tem muito mais cultura chinesa do que japonesa, né? É verdade. Muito. Verdade. Ele leva a coisa do dragão, que é um símbolo chinês absurdo. Ele leva o Deus Dragão, coloca lá. Sim. Tudo isso que é mitológico
mágico, assim, clássico asiático é mais chinês do que qualquer outro mesmo, né? É porque também meio que as culturas se misturam também, né? Eles meio que se misturam um pouco também. Exatamente. Vai virar. O Japão ele só vai ter uma cultura independente muito depois. Antes era cultura chinesa. Isso aí. E aí, cara, ele fez esse mangá. A ideia dele era, tipo, fazer uma história muito rápida. Tanto é que ele comenta uma curiosidade que eu acho que pouco a gente percebe, que quando você começa a assistir o anime, a Buma já tá com 3 esferas do dragão, né? E a ideia dele é justamente essa, tipo assim, cara, vou adiantar logo porque eu não vou ficar pegando esfera por esfera, entendeu? A história já vai começar engatilhada já, sabe? Ela já tá na metade do processo. Sim. E aí ele encontra o moleque no meio do caminho. Só que aí, cara, qual é o rolê? O mangá começou a fazer sucesso. E aí, mais tarde, ele resolveu ter uma ideia muito boa, que a gente vai comentar sobre isso. E cara, ele não sabia, mas ele basicamente fez um dos maiores, se não o maior mangá da história. Sim. Não tem muito pra onde correr, assim. O cara não tinha ideia do que tava vindo, tá ligado? Então, era genial, cara, genial. Se o Akira tivesse feito o Dr. Slump e aposentado e não tivesse criado o Dragon Ball, ele já teria sido um grande mangaka, sabe? Ele não... Um grande mangaka. Ele não seria... Seria um dos maiores, né? Maluco, vocês pensaram no efeito que isso aconteceria? Porque seria tudo diferente. Eu tô falando na moral mesmo. Tudo seria diferente. Não existiria One Piece, por exemplo. Não, Lucas, o mundo como um todo seria completamente diferente. Você tá entendendo o que eu tô falando? Porque Dragon Ball, ele não é só um anime que, tipo assim, é um desenho que a gente viu na infância. Não. Ele influenciou cultura, ele influenciou moda, ele influenciou linguagem, ele influenciou cinema. Ele influenciou muita coisa, cara. Não teria Michael B. Jordan. Não teria Zack Snyder. Não teria Zack Snyder. Cara, vocês param com isso, estão começando a achar que é melhor não ter Dragon Ball. Não, mas só, eu tô usando aqui, mas real, assim, você mudar tudo, assim, porque muita coisa, por exemplo, do próprio Japão mesmo, seria completamente alterado, porque é muito vezes o Dragon Ball também. O próprio sucesso dos animes e mangás com certeza. Não vou dizer totalmente, mas não, 90% por causa do Dragon Ball, tá ligado? Eu boto aí uns 40%, porque os outros 40% de Cavaleiro do Zodíaco, que era muito forte aqui no Brasil. No Brasil, mas no resto do mundo, Dragon Ball foi mais. No mundo, com certeza, Dragon Ball. Tem uma coisa, né, que a gente fala também, né, lá no Card Finais, de novo, trazendo de volta, né? Vale muito a pena, isso. É que quando teve a morte do Akira Toriyama, que inclusive que eu chorei, eu admito. Eu chorei pra caramba também. Eu chorei pra caramba. Várias nações, né, pararam o que tava fazendo pra postar uma homenagem ao Akira Toriyama, cara. É absurdo. Tem uma fic que eu acho que é real, mas vocês falaram que as gangues do México pararam de cair na porrada por um dia em homenagem ao Akira Toriyama, tá ligado? Não, isso pro México é muito importante, né? Porque o México tem um histórico com a pirataria de Dragon Ball Super. Exatamente. Pô, eu soube que a França também fez homenagem. O presidente, que ainda é presidente até hoje, o Macron lá, fez homenagem pro Akira Toriyama, pô, o cara que marcou a França. O mundo nunca esteve mais perto da paz mundial do que na semana que o Akira Toriyama morreu, né, cara? Se eu tenho no efeito Mandela dessa porra, que se não existiria Dragon Ball, o que seria do mundo? É isso que eu tô falando, entendeu? Nossa aventura começa numa terra distante, esquecida pelas pessoas. Uma terra que está além do tempo. Uma terra bela e misteriosa, da qual ninguém ouviu falar e que jamais foi encontrada. Em alguma parte dessa região afastada, longe da civilização, existe um guerreiro jovem e valente. É um garoto que vive sozinho, sob a proteção da mãe natureza. E aí, assim, como eu falei, né, o começo dessa obra é justamente a ideia dele era adaptar essa lenda do guerreiro macaco, né? E aí ele misturou com uma ideia ali, uma outra ideia ali, e ele fez Dragon Ball, que começa, na verdade, não com o Goku exatamente, né? Começa com a Buma, que é uma menina da cidade grande. Pois é, né? É interessante isso, né? Porque tu vê o primeiro episódio, até principalmente no mangá, né? Tudo bem que a primeira página do mangá tem o Goku. Tem o Goku, sim. Mas se tu vê o primeiro episódio, dá muita impressão de que o protagonista é a Buma, né? Exato, e que o Goku, ele é só a aventura que a Buma encontrou ali, sabe? Não, tipo, você é o parceirinho dela na viagem principal, que ela é a protagonista de fato, ele é só o parceirinho de porrada. É a história da garota cientista que tá atrás do item mágico. Isso, o amigo maluco dela lá. E o amigo guerreiro, caipira, macaco ali, sabe? Ele tá basicamente a Buma precursora das treinadoras Pokémon, né, sabe? Um disclaimer, a garota adolescente, tem 15 anos. Sim, ela tinha 15 anos na época. E o Goku tinha 12, apesar de não parecer. Exato. Se a gente levar em consideração o tempo que o Goku passou na sala do tempo, é mais velho que a Buma. Então, mas aí você tá ligado que o sangue Saiyajin é diferenciado. Assim. Aí eu sou quando ficar, tipo, mudando a idade por causa do tempo do cara passou na sala do tempo e o tempo que ele passou morto, tipo, na certidão do nascimento tá uma coisa só, cara, não muda isso. Pô, não faz isso. Na prática, o Vegeta é mais velho que o Goku, porque como ele morreu, ele não envelheceu. O Vegeta, por outro lado, envelheceu um pouco mais. Então, mas o Vegeta já era realmente mais velho que o Goku. O Jonathan confundiu. Não confunde não. Eles passaram o mesmo tempo na sala do tempo, certo? Depois disso, o Goku
morreu, ele ficou 7 anos Falecido. não estando morto. E quem morre não envelhece, pô, é dito isso, quem morre não envelhece, sim, ele sim. falou a mesma coisa. Sim. Então o Vegeta é mais velho que ele, tá ligado? Sim, mas sempre foi, pô. Mas sempre foi. Mas o Vegeta já era, ele realmente era mais velho. Ele não precisava disso pra ser mais velho. Então, ficou mais velho ainda. Ficou mais idoso ainda. Sobrou nada pro Vegeta. A gente já tá há muito tempo com essa ideia. Falar de Dragon Ball, né? A gente ia fazer ano passado, a gente ia pegar o gancho dos 10 anos de Dragon Ball Super, ainda bem que a gente não fez, né? Mas ia ter ano retrasado também, 40 anos de Dragon Ball e da morte da Kira, acabou não rolando, cara, sempre acaba entrando outros temas, e eu falei, não, dessa vez eu briguei pra ter esse tema. A gente até pensou, né, Jonathan, em fazer como se fosse um podcast ao longo de Dragon Ball, né? Sabe, aí teria, tipo, o primeiro terço do Dragon Ballzinho, 2 primeiras sagas, aí depois a saga do Red Ribbon, aí depois do Piccolo, e assim a gente vai. E é basicamente isso, acho que pelo tempo que a gente tem pra falar hoje, né, a ideia hoje mesmo era mais assim, os 40 anos do anime, né, e esse primeiro ano, é basicamente isso, o primeiro ano do anime. Se der tempo a gente avança mais um pouco, mas que é pegando a primeira saga, né, que é das Esferas do Dragão, né, ou conhecido como Saga Pilaf, pra quem viu o anime, né, porque o Pilaf ele não é introduzido no começo do mangá, mas no anime ele é. E o 21º torneio de artes marciais. Mas vamos começar então, eu gosto de chamar de Saga das Esferas do Dragão, eu prefiro chamar dessa forma. Eu fui ver realmente esse primeiro episódio muito tempo depois. Foi depois de ter passado o Dragon Ball GT na Globo, realmente, né? Passou os episódios finais lá do Majin Buu, aí entrou o GT, e depois que entrou o clássico, e aí que eu vi pela primeira vez esses primeiros episódios aí. Cara, eu acho esse começo fantástico, assim. Pra mim, aqui é onde tá a alma de Dragon Ball, assim. Porque é até bom falar sobre isso, porque muito hoje em dia se fala do que é a essência do Dragon Ball, né? Oh, meu Deus. O que é a essência de Dragon Ball, né? Não, é a porrada, não, é os músculos super atrofiados. E não, cara, a essência de Dragon Ball é a aventura. É músculos, aura. É o power scale absurdo, que é. É o cabelo colorido. Não é nada disso, é a aventura, sabe? Não, verdade, né? Toda vez que alguém vai fazer uma referência de tipo, isso daqui é muito Dragon Ball, você tá normalmente comparando ao Dragon Ball Z. Exato, exatamente. E o Dragon Ball de verdade é aqui. É isso que o Akira gostava de fazer. É a aventura, é a comédia, é a ação que ele queria muito fazer, que ele tava realmente animado pra fazer. E é isso, sabe? Esse sentimento. Cara, eu gosto muito do Dragon Ball clássico, pelo menos o Dragon Ball clássico inteiro, basicamente, porque o Z, ele tem uma sensação de perigo iminente. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom porque, novamente, você considerando que é a continuação, né? É tenso, né? Ele é tenso. É muito tenso o tempo todo, vai todo mundo se fuder o tempo todo. O Z não para, sabe? Não para. Quando tem aqueles fillers de Slice of Life, que é uma das coisas que eu mais gosto no Dragon Ball Z, inclusive, é uma sensação de alívio, né? Tipo, meu Deus, que bom que eles pararam um pouco, sabe? Isso aí. E aí, a parada do Dragon Ball clássico é que ele é uma aventura, entendeu? Ele é pra ser divertido, é pra você dar risada, tá ligado? Essa porra não faz sentido, esse moleque tem um rabo de macaco porque ele tem, entendeu? Ele não tem explicação, ele só tem, entendeu? Sabe qual é? O rolê é isso aí. E tem uma coisa que é uma das melhores qualidades do Akira é justamente a criação de mundo comum. E isso nos se perde. Quase não tem isso, tá ligado? Verdade, cara. Tanto é que quando vai pro Super, e aí o Akira já tá completamente mais gasto, essa parte já é mais chata. Não é tão legal quanto era no Dragon Ballzinho. O Dragon Ballzinho, a criação de mundo comum é muito legal. É um negócio absurdo. E assim, é um negócio legal que tem no Dragon Ballzinho que vai se perdendo quando vai mudando pra Z. Por exemplo, a gente vivia naquele mundo em que tinha lá os humanos e tinha os animais, os dinossauros, que eram humanoides, os caras viviam na sociedade. Quando você corta pro Z, isso vai diminuindo. E quase não tem. Vira só humanos. Ficam só os humanos pra dizer que é mais realista. Vamos dizer assim. Bizarro, né? Porque assim, quando não tinha pretensão de ter alienígenas, então meio que já é esse mundo vasto, assim, né? Você falou aí do One Piece é assim, né? Ele é trabalhando na Terra, então tem várias raças, né, humanoides na Terra. Mas, realmente, quando você apresenta alienígenas, como é que você vai diferenciar os alienígenas dos humanos? Tem que fazer os humanos virarem humanos. Os alienígenas sendo mais parecidos com os humanos do que os próprios humanos. Que pois é. Isso é uma coisa que, com certeza, eu já falei aqui, né? Mas, né, só reforçando que o próprio Oda já falou que o Dragon Ball é a maior influência dele, foi o que motivou ele a fazer e tal. E revendo agora, eu percebi que tem realmente muita coisa de One Piece que ele chupinha de Dragon Ball, assim. Principalmente nesse começo, assim. Sim, e essa parte, o One Piece, ele é muito conhecido, principalmente agora um live action, a gente tá vendo mais por conta das adaptações e um elenco multiétnico e tal. Ele é um anime muito cosmopolita, né? Então ele pega várias regiões do mundo e isso a gente não vê no Dragon
Dragon Ball Z, Sim. mas no Dragon Ball Z é muito forte. Então você vai ver os torneios que a gente vai falar daqui a pouco, aí você vai ver, tem um cara lá que é mais sumô, tem um cara que é mais luta indiana, tem um índio, tem um índio americano, norte-americano, tem vários Muito maneiro. grupos diferentes, étnicos, e a interação deles é muito legal, cara. É muito legal isso. Oi, eu sou o Goku, mas você já me conhece. Juntos conhecemos a Bulma, o Mestre Kami, vivemos muitas aventuras e enfrentamos muitas batalhas, até aparecer uma oponente forte e poderosa. Bom dia pra você. Eu estou muito emocionada porque está começando o nosso primeiro encontro. Alguém falou aí, né, que o Akira, ele teve essa aspiração, né, ele ficou focado, assim, na China, né, quando ele viajou pra China e ele viu essas montanhas, ele viu essa beleza, né, que vocês, não sei se vocês já pegaram pra ver, né, essas montanhas que inspiraram o Monte Paoso, que é onde o Goku mora, e eles têm esse formato, assim, né, é engraçado, né, eu esqueci qual é o nome do acidente geológico que forma essas montanhas, assim, meio que, elas parecem como se fossem garrafas, sabe? Sim. Ele adorou ficar desenhando isso. Então, quando ele faz o Goku, ele desenha o cenário desse jeito. E, basicamente, o começo do Dragon Ball era tudo assim. Era basicamente a China mesmo. E você percebe que aí é o Akira trabalhando conceitos que ele gostava, né? De você botar um mundo fantástico. Isso, Campeonato Crash Bandeira, ele não explica nada. Ele fala, cara, esse mundo existe aqui, ele é assim, e vambora, entendeu? O jogo isso aí. continua daqui. E é impressionante como a gente só compra, né? Sabe por que compra? Porque, assim, querendo ou não, e aí eu vou falar isso várias vezes, é meu autor favorito, é minha obra favorita, então faz o L. Cara, esse cara é um gênio, pô. Ele é um gênio, não tem explicação, Lucas. Ele é um gênio porque a forma que ele escreve, a forma que ele desenha é tão natural que você fala, ok, eu comprei, tá ligado? Você não tá questionando. E eu acho que isso também, Lucas, é uma maldição nossa do Ocidente. Nós, eu falo da Europa pra América, digamos assim. Que a gente quer explicar tudo. A gente quer explicação pra tudo. Por exemplo, Matrix. Por que Matrix funciona? Porque os caras explicam pro Ocidente por que aqueles caras podem sair pulando. O Tigre e o Dragão não tem explicação, eles só pulam. Eles pulam porque eles pulam, caralho. E é isso, entendeu? Tem muito dessa autenticidade mesmo, porque o Akira Toriyama, eu tenho essa sensação, não só tenho a sensação, como sei por entrevistas que a gente já viu dele e tudo mais, ele não se pega muito à estrutura narrativa mesmo, ele só, foda-se, eu quero fazer isso, e ele faz. Isso tem explicação também na própria forma de produção dos mangás na época. Isso eu fui descobrir recentemente, agora que ele faleceu, eu fui lendo várias entrevistas dele, né? E aí falando que, tipo assim, como a parada era semanal, ele não ficava se preocupando que, tipo assim, se vou plantar isso aqui, esse plot aqui, pra lá na frente eu desenvolver. Não, ele fazia semanalmente o plot da história. Então, tipo assim... Por isso que ele esquecia várias coisas. Exatamente, tipo assim, ó, esse aqui é interessante e isso aqui vai puxar público, então vou fazer isso. Aí ele sempre deixava um ganchozinho, algum detalhezinho assim, alguma coisinha pra, tipo assim, uma próxima semana a pessoa comprar, porque ele precisava que a pessoa comprava. Porque as pessoas comprando, obviamente, ele ia sobreviver, né? Ele ia ganhar dinheiro pra poder comprar as coisas dele, pra poder sobreviver, né? Então ele fazia as paradas semanalmente. Não estou dizendo que ele não pensava em plots futuros, obviamente ele pensava em plots futuros. Não tenho dúvida disso. Mas eu acredito que, principalmente no começo, isso é muito nítido, ele vai fazendo conforme vai na música. Então, por exemplo, eu dou um exemplo aqui. Tem um episódio, eles vão lá e encontram o Long. Aí no outro episódio, não tem nada a ver, eles vão pro deserto e encontram o Yandy. Aí, cara, o outro episódio depois desse, ele se enfrentando um cara que é um coelho humano. Não tem explicação, entendeu? Não tem sentido, entendeu? E esse coelho, que ele simplesmente, quem ele toca se transforma em cenoura. E não tem explicação. É só isso mesmo. É isso. Essa parada que vocês estavam falando sobre a gente aceitar a não explicação das coisas, né? Principalmente do mundo fantástico que é o começo de Dragon Ball. Na verdade, me passa muito a sensação de fábula, sabe? Não sei se vocês também têm isso no começo de Dragon Ball. Porque assim, quando a gente pega qualquer fábula, coisa assim, às vezes tem animal falante e tal, e beleza. A gente não questiona isso numa fábula. Mas aí, quando quer pegar, às vezes, num anime complexo, quer questionar, e eu acho que o Dragon Ball, ele tem essa naturalidade, né? Quando você vê no começo, você realmente, tipo, beleza, esse é um mundo que tem animal que fala, é um mundo que... O cachorro é presidente. Humanos tem naves voadoras ao mesmo tempo que dinossauros ainda vivem, sabe? Isso eu acho muito maneiro. Isso eu acho genial. Nossa, isso é muito bom, mano. Eles conseguem comprimir prédios em uma cápsula. Inclusive, a família da Bulma, ela enriqueceu com essa tecnologia de diminuição. Você percebe como ele é genial, porque ele fala assim, cara, peraí, eles estão viajando de moto. Aí ele pensa, pô, mas viajar de moto o tempo todo deve ser, porra, insuportável. Aí ele fala e cria uma cápsula, que aí tipo, pronto, cria uma casa. Tá entendendo?
Pois é. Ele vai criando as paradas. Onde que eu vou enfiar essa moto agora? Guarda lá na cápsula. entendeu? Tem esse detalhe, que é muita inteligência dele, mas é uma inteligência muito pra desviar da preguiça que ele tinha. Ele era realmente muito preguiçoso. Sim. Assumidamente muito preguiçoso. Não, e você percebe também que, como eu falei, ele vai fazendo semanalmente, né? E aí ele vai criando esses plots. Então, por exemplo, ele criou essa parada da cápsula, certo? Que a Buma vai lá, Sim. pega a cápsula, e aí, não sei se vocês lembram, no começo, quando ela abre a cápsula, tem várias cápsulas ali. Você percebe que ela tem um bocado. Sim. E aí lá na frente, meio que o Long, eu não lembro quem joga fora as cápsulas. Ele tá fazendo isso, primeiro, pra diminuir esse tanto de cápsula, e segundo, quem tá lendo fala, caraca, ela tá sem cápsula, e agora? Eles vão fazer o quê? Você tá entendendo como o rolê? O cara pensa, irmão, o cara é um gênio, tá ligado? A preguiça do cara é genial, cara. Pô, esse cara que é um gênio. Não. Isso foi só pra ela se vestir de coelhinha. Também, mas aí o fanservice é babai. Aí ele Mestre tá errado. Herman curtiu. Olha, o Mestre Kami, por exemplo, um velho que vem numa tartaruga. Qual é a lógica dessa parada? Não tem lógica, mas não tem lógica, não tem explicação, porque não é pra ter. Essa coisa de fábula aí que o Matheus falou, eu percebo e uma das coisas que eu mais gosto no Dragon Ballzinho e que eu fico um pouco chateado que se perde no Z, porque o Z ele é muito racional. Ele começa a ficar racional demais. Então, Exato. é tudo muito lógico, tudo tem uma lógica, tudo tem um sentido. E antes era um negócio muito mais despretensioso e legal, que é tudo isso que a gente já comentou aqui. E realmente, o Oli falou da coisa dos animais. Eu lembro quando eu era criança que eu tinha os mangás. Era muito marcante pra mim quando eu analisava, que eu sempre foi assim, sempre fui estranho. Eu ficava analisando. Bem-vindo ao time, meu irmão. Bem-vindo ao time. Analisando as Todo mundo aqui paradas. é maluco. Todo mundo aqui é neurodivergente também, Lucas. Eu enquanto neurodivergente. E assim, eu comprava o mangá da Conrad na época, na banca, que era até baratinho, eu comprava com uma mesada. Tipo, meu avô me dava R$5 pra passar o mês. Volume 1 da Conrad valia R$3,90. Eu estou com ele aberto aqui no mangá. Eu tenho um mangá aqui. Pois é, eu tinha. Ai. Eu comprei vários, assim, da Conrad, que eram muito assim. Ele com o tempo foi ficando mais caro, assim. Eu acho que o mais caro que eu peguei foi R$7. Já foi lá na fase do Blue. O primeiro volume tá caro demais agora. Mano. Olha que loucura. A Conrad, o primeiro volume custou R$3,90, certo? O último volume custou R$3,90. Só que ele era aquele mangá, o Dragon Ballzinho clássico. Até o Dragon Ballzinho clássico custou R$3,90. Então quando passou pro Z, aí provavelmente já começou a mudar os valores. Já É porque era. aqui no Brasil, Mas o por conta clássico do custou anime, R$3,90. o anime lançou primeiro, né? Por conta do anime, a série separa. Então tem o Dragon Ball e o mangá e o Dragon Ball Z. Isso. O Dragon Ball clássico lançou primeiro, aí depois de um tempo veio o Z, e aí juntinho com o Z eles lançaram o Dragon Ball clássico, Exato. Dragon Ball mangá. E aí, Não, exatamente. O mangá do Dragon Ball Z, ele já estava saindo, inclusive, né? Antes de terminar de sair o Dragon Ball clássico, o Dragon Ball Z tava saindo já. Mas aí eu tinha os mangás e eu não conseguia, por conta de ser só R$5 no mês, eu não conseguia acompanhar a banca e comprar. Gente, normal, coisa de todo mundo que compra em banca sofre por isso, né? De pegar a numeração completamente aleatória. Nossa, assim, eu desisti de acompanhar os 952 com isso. Nossa, eu rodava umas 5 bancas na cidade pra achar o 952 e não achava. Pô. E aí, É. eu tinha vários, e aí eu gostava de comparar os torneios, né? Que era a minha parte favorita, sempre foi. E aí eu lembro de olhar no torneio lá do Bull, e aí eu olhava e eu vi, ele tinha meio que uma arena, né? Ele sofreu a gourmetização que o futebol sofreu. O torneio virou uma arena. Era um estádio, e era só pessoas, e eu reparava nos detalhes dos desenhos, eram só pessoas. Não tinha arquibancada no clássico. Quando né? você tava pro clássico, era no meio do mato, um bocado de gente ao redor, e na plateia tinha urso, tinha dinossauro, tinha um monte de bicho assistindo o torneio. É o velho Maracanã e o novo Maracanã. É verdade. cara, tem um episódio que é o do Yandia, né? E aí tem o Pual, né? O Pual e tem o Long. E aí o Pual fala assim, esse Long aí, a gente participou junto da escola de transformações, ele era um merda. Eu fiquei tipo assim, caraca, tem uma escola de transformações? Que loucura é essa? Você nunca foi, tá ligado? Nunca foi explorado isso, né? As salas de transfiguração. Exato. Você tá entendendo o rolê, cara? É muito massa isso, cara. Muito massa, cara. É muito legal, velho. Pô, é genial, cara. Aí tem um filler também, desses que tem os outros dois porquinhos, tipo o Long, que fazem parte dessa escola, né? Que eles querem ver a Titi tomando banho depois, né? Cara, eu torço pra que o Toyotaro já falou que a ideia dele é voltar mais pro clássico, né? A continuação do Super. Então eu torço pra que ele volte, que ele saia pegando esses ganchos. Vai falir. Eita, vai falir. Infelizmente. Não tem a essência. Ele vai transformar eles em crianças de novo? Não, transformar em criança não. Vai pegar esses ganchos que o Dragon Ballzinho deixava, que dá pra trabalhar alguma coisa, sabe? É verdade. Então, isso que dá medo, que a última vez o Goku virou um BV, né? Mas aí é Toei, não tem nada no mangá, segue o Pior jogo. que tem no mangá, sim. Tem no mangá. É porque teve o Daimar, né? Mas o Daimar foi o Toriyama que fez. Não, a gente tá falando, Lucas, aqui no Super, o Goku fala que ele nunca beijou a Titi. Isso é uma mentira, pô. Mentira do caralho. Não. Peraí, deixa eu explicar. É porque tem uma cena no mangá é melhor. Tudo no mangá do Super é melhor do que no anime.
A gente vai falar disso quando a gente... Evento canônico, tudo no mangá é sempre melhor. Não, mas quase. 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 Que é o seguinte, o Trunks encontra a Maia desacordada e meio que ele dá uma semente dos deuses, ele precisa mastigar pra dar na boca dela, porque senão ela não ia conseguir engolir. Aí o Goku fica horrorizado, que tipo, caraca, o que ele tá fazendo e tal. Aí o Vegeta, tipo, como assim? O que ele tá fazendo? Aí ele, ele tá encostando a boca dele na boca dela. Aí, você nunca fez isso? Ele, não, por que eu faria isso ali? Mas você tem 2 filhos. Tem a ver, né? O que você tem a ver? Mas ali, mas é outro contexto, cara. E o pessoal também leva muito a sério uma piada. Sobre o clássico, depois a gente fala do Super. Depois? Porra, irmão. A gente tem uma longa jornada pela frente, cara. A gente tem 10 anos. Tem 10 anos. O Matheus falou, né, que a gente tem essa primeira saga das esferas. E uma coisa que é muito legal, o Akira, ele começa a alternar entre busca pelas esferas e torneio. Isso, é maneiro. E é o tempo exato, porque tem um tempo de recuperação para as esferas, né, para elas voltarem a funcionar. Isso. E aí é o tempo exato do Goku fazer isso, e é muito legal como ele vai adaptando a história das esferas, né? Primeiro começa com o Pilaf, depois é o Goku que vai atrás porque ele queria recuperar a dele, depois é o Piccolo que quer pegar, também por causa do Pilaf e tal. É muito legal como ele faz isso. E realmente a parte das esferas é algo que também com o tempo foi se perdendo, e eu entendo, porque realmente ia ficar chato se fosse assim pra sempre, né? Alternando um torneio e a busca de esferas. O torneio busca de esferas. Ia chegar uma hora que ia cansar. Mas é um pouco chato que isso se perde, ou então quando eles inovam, sai aquela porcaria do Dragon Ball GT que muita gente gosta, mas eu acho horrível aquela porcaria que eles fazem com as esferas. Mas a gente tem que lembrar que o nome da parada é Esfera do Dragão. Então, a gente tem, né? Então, eu queria falar sobre isso. Uma coisa que eu reparei, eu só fui reparar também depois quando eu tava vendo o Super. E, na verdade, o único arco de Dragon Ball que não tem as esferas de dragão é o primeiro torneio, né? O 21º torneio. Que é logo no começo. É o único, porque a partir dali, realmente, você falou chega o arco da Red Ribbon, ele resolve ir atrás das esferas pra recuperar a dele. E a partir dali, todos os arcos tem, em algum momento vai ter o Shenlong, vai ter alguma coisa assim, nem que seja outro Shenlong, né, mas vai ter, sabe? Não, então olha que curioso, que é o seguinte, a gente não chegou a comentar, né? Teve esse primeiro arco, que é o arco do Pilaf, que é muito bom, eu acho que a gente tem que comentar sobre ele, que ele é muito bom mesmo. E aí, só que o mangá, ele tava vendendo bem, assim, mas era vendendo venda de mangá comum. E aí o editor chegou pra ele e falou assim, cara, faz o seguinte, por que você não bota um pouco mais de ação nesse negócio, bota um pouco mais de ação, de luta, de porrada. E aí ele criou o torneio. Mais ação do que eu já botei aqui, cara, o macaco gigante acabou de destruir um castelo. E aí ele começou o torneio. Cara, do torneio pra frente, mano, Dragon Ball, ele não parou de vender, mano. Foi tipo assim, um volume vendia mais do que o outro, e foi assim até o final, cara. É um negócio absurdo, pô. Não, mas você sente a diferença, não é nem só por causa da luta mesmo. O torneio, ele é muito bem escrito. É muito maneiro. Eu lembro que eu nesse sofrimento de tentar assistir o clássico, é difícil, né? Tipo, a gente tá com a nossa paciência que a gente tem hoje, trabalhando e, né? E a falta de tempo. E tendo outras coisas saindo ao mesmo tempo. Aí eu tentando rever, né, o Dragon Ball clássico, essa primeira saga aí das Esferas do Dragão, eu demorei um pouquinho pra ver, mas quando chega no torneio, eu fiquei, caraca, eu não lembrava que era tão maneiro assim, cara. É muito maneiro, todas as lutas são muito boas, é muito engraçado, sabe? E é engraçado de um jeito diferente do que da primeira saga tava sendo, né? Que a primeira saga, as piadas são sexuais, né? Mas só que desse daí do torneio são umas piadas inteligentes, tipo assim, o Kuririn venceu o cara porque ele não tem nariz. Usando piadas sexuais. Mais ou menos, porque também tem aquela personagem, o poder dela é ficar pelada, que é a Alan Fan. O poder dela é ficar nua. Então tem um pouco também. Mas é genial, vai dizer. Tem aquele mini torneio da vovó Uranai, que é um torneio. Não é, mas é um torneio. Tem. Que o Yantia vai lutar com um cara invisível e pra ganhar vai ter que mostrar os peitos da Buma pro resto do campo. Cara, é muito louco isso, mano. É muito louco. Mas, cara, esse começo de Dragon Ballzinho tem uma parada que eu acho muito bacana também, que é o seguinte, quando você tá fazendo o primeiro arco, pode pegar aí dá um exemplo aí de um mangá, dá um exemplo aí de qualquer mangá ou de anime famoso, dá um exemplo. Naruto. Quem é o primeiro vilão de Naruto, Matheus? É o Zabuzamomochi, o demônio do oculto. Aquele cara fodão, aquele cara sinistro, não sei o que, eu matei gente pra caralho. Na minha infância eu matei tanta criança que, porra, o negócio, esse cara cheio de sangue. Aí, cara, o primeiro vilão de Dragon Ball é um anãozinho, cara. Então,
maluco? Isso é muito bom, cara. E falamos sobre isso, né? A dublagem me fez acreditar que era um marciano. Imperador Marciano. Era marciano. Caraca, já tem alienígena. Pô, como assim o pessoal estranha alienígenas se tem alienígenas desde o clássico? Pô, o Imperador Marciano. Ele era mais parecido com o Namekusei do que com o cara da Terra, pô. Que a gente tava falando sobre isso, né? Os Namekuseidins, eles parecem o conceito que a gente tem de marciano, né? Que é verde, com anteninha e tal. Se tirar aquele chapéu, deve ter uma antena de baixo. Deve ter. Cara, e assim, é muito bom isso, cara. Você vê que o vilão da parada é um Pilaf, tá ligado? Que é um serzinho pequenininho, baixinho e tal. Só que qual que é essa cara da parada? É que ainda assim, sendo baixinho e etc, ele também é perigoso, entendeu? Então tem certos momentos que realmente ele pega os caras, tá ligado? Dá uma zoada, entendeu? E pô, é muito foda isso. Isso é algo que se torna recorrente, né? Tipo, o vilão, ele sempre acaba sendo algo que quebra a expectativa, né? Você tá parecendo assim, quem é o grande chefão por trás de tudo? Vai vir um cara fortão e tal. E às vezes é um cara baixinho, às vezes é um cara gordo, né? É sempre assim. É um velho. Pensando bem, o Akira tem uma coisa com um complexo de Napoleão, né? Que tem vários personagens assim. Muito. Inclusive de ter o desejo, né? De querer ficar mais alto. Todos. Isso. Mas olha que interessante, não sei se é proposital, mas todos esses seres baixinhos, eles normalmente têm muito dinheiro. Aí eu não sei se é uma crítica pra ele, tipo esses donos de mega corporações, de empresa, que são os caras que acham que é fodão porque tem muito dinheiro, ou alguma coisa do gênero, tá ligado? Porque assim, você percebe que, ó, o cara da Red Ribbon também é baixinho, o Pilaf é baixinho, o Freeza. E aí lá na frente, o Freeza é baixinho também, tem essa parada também. Kuririn. Mas o Freeza, eu acho que ele é mais ameaçador mesmo. Ele é pra ser ameaçador mesmo. Aquele chefe, tanto aquele seu chefe que tipo assim, um chefe teu que é um cara bem educado, né? Só que ele é completamente mas completamente ameaçador. O Freeza é aquele que luta por continuar 6x1. É isso aí, Freeza é esse cara, entendeu? É esse cara aí. É isso que o Freeza é o contrário, né? Ele começa bem maior e vai diminuindo depois, conforme ele fica forte. Que coisa. Então é muito maneiro isso, cara. Eu acho muito bacana toda essa lógica que o Akira vai criando, que, cara, mas, ó, você vai indo, tá ligado? O Pilaf tem que ser respeitado, porque ele é um cara merdeiro pra caramba, completamente abestalhado, mas ele é inteligente, cara. Ele é inteligente, eu percebi isso revendo a Red Ribbon. Conta aí. Porque a Red Ribbon se destrói tentando pegar as esferas do dragão na mão do Goku. E o Pilaf teve a ideia mais genial que foi: vou deixar ele pegar as esferas pra mim. Genial, assim. Muito bom. Inclusive, eu gosto a piada que tem nesse começo aí, né? Que é quando eles prendem o Goku e eles estão lá assim, onde será que eles estão escondendo as esferas? Aí a Mai, eu acho que aquele garoto tá com 2 esferas dentro das calças. E eles ficam olhando assim pra elas e realmente ele tava com as esferas. Não, pô, o próprio personagem do Yantia, cara. Que essa genial, cara. Do cara que é o banditão do deserto, bicho ruim. Vamos lá, o povo matar esse moleque. Ele é basicamente um cangaceiro, né, cara? O Yantia. É isso, é um cangaceiro, É verdade. E aí o cara tem medo de mulher, velho. O Yantia é o Vegeta original, né? É muito bom, cara. O ponto fraco dele é medo de mulher, cara. Isso é muito bom, cara. Tem isso, né? É muito bom isso aí. Tem a técnica com o melhor nome, que é o Roga Fufuken. É o melhor nome que tem Dragon Ball. Isso é uma parada que eu sinto falta. Legal você ter falado isso, Lucas. Que as técnicas especiais eram muito boas, né? Não era só ficar mais forte e ter poderzinho. Eles tinham técnicas especiais e isso fazia toda a diferença, né, sabe? Se você tava enfrentando um inimigo mais forte que você, aí você usava a sua técnica especial que acabava superando. E isso é muito maneiro, cara. E as técnicas eram criativas, tipo, essa do Yantia, né, que imitava o instinto de um lobo. Era muito criativo essas coisas. Era maneiro. E olha como essa luta é maneira também. Cara, o Akira é muito gênio, cara. Desculpa, gente, eu tenho que falar de novo. Porque tá o Goku lá no deserto, ele, a Bulma e o Long lá, sem comida, sem nada, e ele tem que lutar contra o Yantia, sem comida. Então, tipo assim, caraca, e o moleque fala, como é que ele vai conseguir vencer esse cara? Caraca, né? É o Goku nerfadíssimo. Pô, é muito bom, cara. É muito bom essa parada, tá ligado? Ele vai criando coisinhas ali, pequenas coisinhas que você vai assistindo, e você vai continuar assistindo. É muito bacana, cara. Você falou uma coisa, né, que esse começo ele tem esse aspecto de vilão da semana, realmente tem, né? Se você tira o Pilaf do começo, ele realmente fica parecendo que cada episódio é uma aventura diferente. Só que ela é muito fluida, porque, por exemplo, você começa lá com a Bulma encontrando o Goku, né, e apresentando as esferas do dragão, e aí ele resolve ir com ela atrás das outras esferas do dragão, né? Ela meio que dá uma volta nele, né, convence ele de que, né, vai ser melhor pra ele se ele for com ela, só que na verdade ele tá protegendo ela, e realmente, porque como é que essa garota sobreviveu? Porque a partir dali ela começa a ser sequestrada todo episódio. Mas aí
É longe demais. Aí, beleza. Eles estão saindo da barraca deles, né, no primeiro dia, na primeira noite. Eles se esbarram numa tartaruga que tá muito longe do mar. Ah, eu acabei vindo parar longe do mar. E aí eles têm que levar a tartaruga para longe do mar, né? Enfrentando os bandidos no caminho. E aí, não, beleza. Obrigado por me trazer no mar. Agora eu vou recompensar vocês. Fica aí. Aí traz o Mestre Kami. Cara, a partir da introdução do Mestre Kami, eu acho que é quando tudo muda. E, literalmente, porque o Mestre Kami, ele define o que vai ser Dragon Ball a partir dali. Ele apresenta a nuvem voadora, né? Logo mais, ele apresenta o primeiro Kamehameha, né? Que é um marco do Dragon Ball, cara. Pô. Cara, isso sendo Kamehameha, velho, isso aí eu acho que eu realmente é meio nebuloso, assim. Mas eu lembro que na minha casa, algum parente meu tinha um mangá de Dragon Ball. E aí ele tinha o mangá exatamente esse capítulo do Mestre Kami usando o Kamehameha. E aí eu ficava impressionado, que aquele Toriyama desenhava os músculos do cara, tipo, sim. Fortão, não sei Às o quê. vezes. E aí, quando eu vi isso no anime pela primeira vez, sabe quando dá um estalo, tipo assim, caraca, foi igual o Matheus, eu já vi essa parada em algum lugar, velho. Eu já vi esse rolê em algum lugar, entendeu? Se não me engano, é o segundo volume que começa justamente. Qual volume você tá falando? O brasileiro ou japonês? Não, quando eu tô falando volume, é tipo, reúne os 7 primeiros capítulos, né? E eu acho que o primeiro ele termina, né, com a parte da Montanha de Fogo, e aí corta pra solução do Mestre Kami e começa com o Mestre Kami fazendo Kamehameha. Eu acho que era isso, né? Esse mangá foi o que eu mais li, assim, de todos que eu tinha, foi o que eu mais li. Eu li muito. É o segundo volume sim, Matheus, é o segundo volume sim. É um azul, né? Azul é roxo, que tem um Goku e o dragão em volta. Eu nunca esqueço dessa capa. É muito marcante. Eu viajava e eu levava esse mangá pra ficar lendo. Eu li umas 400 vezes esse mesmo volume. O azul e roxo é o volume 3. É o volume 3 da Conrad, você tá falando, né? Você tá falando do brasileiro, então é o volume 3 da Conrad, né? É isso, né? Esse aí mesmo, essa capa. Caraca, mas é um nerd, né? Olha isso. Aí, ó. Cara, vocês não estão entendendo quando eu falo que eu tenho hiperfoco nessa parada. A galera ainda não entendeu isso. Vocês não estão entendendo. Não tô te julgando não, Jonathan. Esse mangá foi a obra, não vou dizer literária, porque não é, mas a obra desenhada em papel que eu mais consumi na minha vida. Foi esse volume especificamente. Assim, por baixo eu devo ter ido mais de 1.500 vezes. Por baixo. Tô vendo aqui. Então, essa capa aí, que é a capa do terceiro mangá no Brasil, mas que foi a da primeira edição do mangá original, né? É inclusive a minha tatuagem, né? Que eu tenho no braço, né? Depois de quem quiser, siga lá meu Instagram, @MatheusVanucci, pra ver minha tatuagem. Mas eu quis tatuar isso daí, né? Olha isso, cara. Ela é bonita pra caramba. Pois ela é muito linda. Muito bonita essa capa. Na minha tatuagem, inclusive, eu acrescentei as esferas do dragão, né? Isso cria até um efeito Mandela. Eu vi assim, caraca, peraí. Na minha cabeça, era essa capa e tinha as esferas do dragão em volta dele. Só que aí depois pensando, realmente não faz sentido. Ele tá em cima do Shenlong, então ele já invocou o Shenlong, né? Só que aí eu acrescentei no desenho as 7 esferas do dragão pra tatuagem ficar completa, né? É o símbolo, afinal. A capa do Panini, né? Que a primeira vez que o Dragon Ball foi lançado foi pela Conrad, né? E depois pela Panini. Aí essa capa, essa pose que você tá falando, ela também é realmente do primeiro volume, só que o fundo é branco. Né? E a Conrad botou roxo, né? Isso. Então tem uma diferençazinha aí, bem. Da Conrad é mais bonita. Então, tem um detalhe muito interessante, que o da Panini tem um quadro, né? Você tem esse desenho do Goku, ele tem um quadro por trás. E é como se o Shenlong estivesse saindo do quadro, tá ligado? Então tem um efeito meio 3D, assim. É bacana também. Eu lembro de ter encontrado essa primeira versão colorida, né? E eu achei estranho que o Goku, no começo, ele tá usando de laranja. Sendo que no anime você vê o primeiro dele sendo um azul. É azul, né? Ele só passa a usar o laranja. Eu me confundi. Ele só passa a usar o laranja depois, né? Quando ele passa a ser treinado pelo Mestre Kami. Isso. Que inclusive, pô, é isso que eu tô falando, cara. Tudo que tem o Mestre Kami nesse começo, ele dá o conceito, né, ou o símbolo que vai se tornar aquilo que vai ficar até o final da franquia, né? O Mestre Kami, na verdade, ele é um clichê, né? A grande realidade é essa, ele é um clichêzinho. Com certeza. Um clichê muito... De todas as histórias de heróis. Não, sim, mas você falou mais cedo que ele viciou muito em filmes de porrada, né? Tá viciado muito em filmes de porrada e tal. Sim. E aí, em filmes de porrada, normalmente, você tem esse clichê do velho sábio, né? O senhorzinho que aparentemente é inofensivo, mas o velho é fodão, tá ligado? Dá porrada, tem poderes especiais, etc. Então ele pegou desse clichê aí e funciona. Funciona até hoje e funciona sempre. Aí ele, ao invés de fazer o velho sábio, ele fez o velho tarado. É isso aí. Pra poder diferenciar. Que é a mais real, é a mais realista, inclusive, né? Mas tem que acabar com o estereótipo de idoso sábio. Ele pode ser sábio, mas também é tarado. É uma vertente. Exato. Que é o que ele é. Até a chegada do Goku, ele era o humano mais forte, realmente. Sim. E não é uma coisa só de falar que ele é o humano
mais forte. Não, durante o Dragon Ballzinho inteiro, ele luta, ele vence todo mundo. Tanto é que o Goku nunca venceu ele, né, na luta. Verdade. As duas pessoas que o Goku nunca venceu, Mestre Kami e Tenshinhan. O Goku nunca venceu. Inclusive, foi uma das melhores batalhas, eu acho que de todo Dragon Ball, é a luta do Mestre Kami com o Goku no final do torneio, cara. É, Jack Chun. Jack Chun, é Muito muito demais. Eu lembro assim de verdade de criança, assim, sabe? Eu queria te corrigir, Lucas, mas você tá assistindo anime, então continua assistindo anime aí, que ele matar a gente. Não, pode corrigir. Ok. O Tenshinhan, ele venceu o Tenshinhan no terceiro torneio. Ele ganhou na porrada. Ah, é verdade. Esqueci, não é É verdade. verdade. Eu queria te dar spoiler, mas é real, ele ganha. Então empatou, né? Mas até o que Tenshinhan ganha, ele só ganha porque o Goku cai primeiro. É. Senão... É, uma tecnicalidade, né? Isso é muito bacana. E esse primeiro torneio também é uma coisa interessante, né? Porque tem essa parada de, tipo assim, o Mestre Kami participa do torneio, né? Pro Goku e nem o Kuririn se tornarem muito egoístas, tipo assim, olha, Cara, isso é muito legal, cara. a gente é muito foda, porradão e tal, não sei o quê. E também pra mostrar pro Goku que, cara, você tem gente mais forte que você, tá ligado? Tem pessoas no mundo lá fora mais poderosas do que você. Tá vendo aí? Então, A culpa do Power Scale descontrolado do Dragon Ball é do Mestre Kami. é do Mestre Kami, tá ligado? Pior que é, ele que moldou esse vício do Goku, esse hiperfoco do Goku. Mas uma coisa que eu tava até comentando antes da gravação, né, que eu, por acaso, eu assisti o Dragon Ball desde o começo até o final do Z pelo canal da Kyla, né, a Animai-chan. E aí, muito engraçado, porque assim, ela nunca tinha visto Dragon Ball, ela tem, tipo, a nossa idade, né, ela conhece, né, porque o irmão dela já tinha visto, ela já tinha visto, né, cenas quando ela era criança, mas ela nunca tinha parado pra assistir. E ela comentou uma coisa assim, que tipo assim, cara, o pessoal fala que Dragon Ball é clichêsada e que não sei o quê, né, isso porque vários animes usam conceitos que vieram do Dragon Ball. Ela falou, mas mesmo assim, eu estou tendo muitas subversões de expectativas. E ela falou, em todas as sagas. O Akira, ele parece que ele tá te preparando pra um lugar e ele te joga pra outro. E então, assim, pra esse primeiro torneio, você vai o quê? Ah, pô, o Goku treinou pra caramba, né? Ele era claramente o mais forte ali, e então o Goku iria vencer. Não, você tá vendo um torneio inteiro pro Goku não vencer. Isso é muito bom. É muito bom, cara. Isso é muito bom. E ele realmente ensina. Você pode treinar bastante, mas sempre haverá alguém mais forte que você. Então continue se esforçando, sabe? Muito legal. É o clichê que o Ash demorou 25 anos pra aprender, né? O fama do Ash é isso, assim, porque é isso que eu penso quando você fala do Ash. Eu lembro do Dragon Ball, porque o Goku, ele perde o primeiro torneio, ele perde o segundo torneio, mas ele ganha o terceiro torneio. Então quer dizer que a mensagem é, se você continuar persistindo, uma hora realmente você vencerá, entendeu? Não tem muito pra onde correr. E quando você vê, você vai estar apostando o futuro do seu universo no torneio. Só pra ter um torneio. Só pra ter um torneio. Condenou 8 universos só pra poder lutar com caras mais fortes. Mas, tipo assim, uma hora você vencerá, entendeu? Uma hora você vai conseguir. E o Ash não, a mensagem do Ash é tipo assim, não importa quando você tente, você vai perder. Aí, pô, aí... apareceu um maluco mimado com 3 Pokémon lendários e você não tem o que fazer, entendeu? Você perdeu. Porque, tipo, não sei se o Matheus sabe disso, Matheus, mas tem uma temporada do Pokémon que o Ash tem um time tão poderoso, mas tão poderoso que era impossível ele perder aquele campeonato, pô. Era praticamente impossível. Os Pokémons dele, todos deles era diferente de todo mundo ali, era absurdo. Aí o cara que aparece no campeonato, o maluco tem um Latios e aí tem um Darkrai, ele tem 2 Pokémon lendários, pô. Ele ganha do Ash, tá ligado? Cara, é muito absurdo, cara. O que faltou pro Ash é o roteirista de Yu-Gi-Oh! Faltou isso. O poder da amizade das cartas. É o roteirista. Você fala muito do roteiro. Ah, não, esse roteiro aqui favoreceu o personagem. O Pokémon ao contrário. O roteiro não favorece o personagem. Eles são o personagem. É interessante você ter falado isso, João, porque todo mundo, né, tem essa coisa de falar do protagonismo do Goku, mas raramente o Goku vence. Raramente. Você falou, realmente, ele venceu o terceiro torneio, beleza, e nunca mais venceu. Caraca. Tanto que ninguém lembra dele, quase. Verdade, né? Verdade. Tem muito tempo, né? Passam-se anos, né, de um torneio pra outro. Pois é, né? É muito isso, né? Tipo, o pessoal tem muita essa coisa do clichê do Dragon Ballização por ver a influência de Dragon Ball em vários outros desenhos, animes, filmes, séries, tudo que foi influenciado, sabe? Só que quando você pega pra assistir o Dragon Ball, né? Principalmente o clássico, você vê que, na verdade, não é isso, né? É o contrário. Ele subvertia muitas expectativas. Não tinha o clichê. Mas justamente as coisas que ele fez, quebrando a expectativa na época, criaram os clichês que vieram depois, sabe? Então é isso, né? Isso é importante falar, né? Ele criou muitos clichês, né? Ele acabou criando muitas ideias que foram propagadas depois, né? Não só ele, né? Mas naquela época muita gente também foi criando parece semelhante, ideias parecidas ao mesmo tempo. Muito. Mas ele foi o que mais propagou, né? Porque ele vendia muito, né? Ele vendia muito bem
Então todo mundo que lê Dragon Ball, então todos os autores que se tornaram futuros mangakas, obviamente leram Dragon Ball, e aí, cara, o resto é história, então os caras foram copiando. Basicamente todos os shonen dos anos 2000 são filhos do Dragon Ball, né? São filhos do Naruto, inclusive, agora pode chorar à vontade aí, mas é oficial, o cara já falou, que do Naruto e do Sasuke é inspirado no Goku e Vegeta, tá ligado? Ele fala isso. Não só a roupa, né? Não só a roupa, né, cara? Inclusive, a luta no Vale do Fim, do Naruto e do Sasuke, a pose que eles fazem é a pose do Goku e Vegeta, tá ligado? Essa pose aí, né? Essa pose aí que até aí eu já referenciei nos meus quadrinhos também. Referência, pois é, pô, entendeu? É isso aí. Os caras pegaram até a Úrsula pra dublar o Naruto. Verdade, é verdade. Que uma curiosidade, né? A Úrsula não foi a primeira dubladora do Naruto. Não decidiram pelo SBT, foi pela Gota Mágica, né? E aí foi uma outra pessoa e tal. Do Goku que você tá falando. Do Goku. Sim, e a maioria, na verdade, a maioria da dublagem do começo de Dragon Ball, ela é diferente. A primeira dublagem, ela é diferente, né? E aí depois que veio realmente quem a gente foi conhecer e tudo mais, de quem... Acho que com isso eu mato a minha fome. O que será isso? Gente, eu detonei ele. O que aconteceu? Onde é que eu tô, hein? Que sorte, está vivo. Seu monstro maldito! Se tá pensando que vai roubar meu peixe, vai ver só, viu? Porque assim, a nostalgia pega, porque sabe que eu lembro da primeira dublagem e eu gosto, eu não sei porquê, desculpa até a Urso, Fabriciano, eu prefiro a voz do Kuririn e do Goku da primeira dublagem no Dragon Ballzinho, cara. Não sei, a nostalgia pega, principalmente do Kuririn, que ele fala, meu nome é Kirilin, né? Ele não fala o Kuririn, né? Então, inclusive a dubladora do Goku, ela não dublou mais, ela parou de dublar desde, sei lá, nos 90, 80, assim, ela 90, na verdade, né? Que dublagem de Dragon Ball é 90. E ela parou de dublar, ficou 20 anos sem dublar, e aí uma vez encontraram ela, entrevistaram ela, falou, cara, eu já não me lembro de nada, velho. Tem tanto tempo que eu não lembro de mais nada, assim. Não lembro de nada, mas assim, né? se o pessoal lembra, foi maneiro. Faz o Kamehameha, ela, que porra é isso? Isso é muito triste, porque o primeiro Dragon Ballzinho tem muita coisa que se perdeu. Por exemplo, a gente sabe quem cantou o encerramento, o primeiro encerramento, que eu acho muito lindo. Mas você não tem a versão full, digamos assim, a versão da música completa do encerramento. Não existe, entendeu? E aí é uma parada que, tipo assim, naquela época você fazia... Apesar de que já era bem grande, né? Era um encerramento Não, tipo assim, cara, pensa o seguinte, o encerramento tem 1 minuto e pouco, certo? Só que a música original tem 3 minutos. Eu entendi o que você falou. Normalmente faziam. Sempre tem a música longa. Isso, e não tem, entendeu? Não, a cantora mesmo fez essa abertura e sumiu, entendeu? Sumiu do mapa. A galera tentou procurar entrar em contato com ela e não achou, tá ligado? Então é meio triste, assim, que você pensa que, pô, uma parada muito maneira, que marcou época e não tem. A Alamo sumiu com ela, né? Sumiu. Some com essa mulher aí. Então, cara, é muito interessante, assim, você vê que tem coisas de Dragon Ball que agora não tem informação, não tem como encontrar e tal. É interessante falar de dublagem, que dublagem também acho que é um ponto interessante a gente comentar, porque, principalmente no primeiro, porque era uma coisa meio que zoneada, assim, eu duvido que os dubladores tenham lido o mangá, assim. Eu acho que, no máximo, a pessoa que trouxe, que adaptou, ele deve ter lido alguma coisa ou outra que deve ter mandado pra ele, a pessoa leu. Porque não existia nem no Brasil ainda o mangá do Dragon Ball. O que rolou no Dragon Ball clássico é que eles pegaram da Espanha, ou foi do Chile, um lugar assim, que era em espanhol, e aí eles dublaram em cima do espanhol, entendeu? Isso é muito maneiro, era a dublagem espanhola. Isso é muito maneiro, cara, porque várias traduções que a gente tem e que a gente mantém até hoje, que a gente é apegado, é por causa dessa versão espanhola aí, né, sabe? Sendo que, sabe, o mundo inteiro não conhece da maneira que a gente conhece. Mas ainda bem que a onda vital não veio, né? Mas aí é Portugal, papai. Portugal vai pra lá. Nossa Guiana brasileira é pra lá. Aí é brasileiro arcaico. E aí que entra como a essência do desenho é bom, porque além de tudo aquilo que a gente comentou de como era feito, de que o Toriyama tinha preguiça, de que ele adaptava, que ele ignorava certas coisas e tudo mais, quando chega pra dublagem era um negócio meio bagunçado, assim, porque tem diálogos, e aí como eles adaptavam, como eles traduziam do espanhol, provavelmente quando chegou na Espanha, e o anime era tudo cortado, porque né, censurava um monte de coisa e tudo mais, eles tinham que criar uma conexão entre o diálogo, e às vezes o que eles cortavam era muito importante. Então os personagens eles repetem coisas sem sentido, assim, falam coisas sem sentido, nada a ver, e na dublagem rola isso, eu tava assistindo um episódio hoje, que o Goku vai atrás do Piccolo, e aí ele sai, e ele pega e ele fala, Buma, me dá o radar do dragão. Aí ele pega o radar e vai embora. Aí passam uns 3 episódios depois, eles estão lá, do nada alguém fala assim, o Goku não votou ainda, né? Aí a Buma fala, e eu nem entreguei o radar do dragão pra ele. Que viagem, né, cara? Era cheio dessas coisinhas assim, que o próprio anime se contradiz por causa da dublagem. Eu acho muito engraçado. Uma vez eu vi um comentário falando sobre isso, né, que justamente por causa dessas diferenças de dublagem, e isso é real, sabe? Existem diferenças de lore nas dublagens, cara. Você pega a dublagem americana, é outra mitologia. É doideira. E aí, por exemplo, você tem a lore do mangá,
Aí você tem a lore do anime original em japonês. Aí você tem a lore da dublagem americana, a lore da dublagem brasileira. Aí você tem a lore do Kai, que é um pouco mais universal, né? O Kai, ele conseguiu se manter um pouco fiel, assim. Aí você tem a lore do Abridged, que é outro que o pessoal gosta muito também, e que o pessoal considera, às vezes, muito mais canônico até. E você tem a lore do fã, que imagino que ele quer. Exato. Mas meio que justamente por causa disso, cara, porque é difícil. Então, por isso que, inclusive, eu fiquei muito tempo, acho que ano passado, boa parte do ano passado, eu fiquei assistindo canais de Dragon Ball. Vou mandar um abraço aí pro Augusto Mota do Sessão 4, sabe? Time Verso 7. Muitos canais canalizam Dragon Ball. Justamente porque é muito difícil você encontrar um cânone certo, realmente. Porque você não encontra direito como era originalmente no mangá já, sabe? Muita coisa se perdeu. Tem as cartas do Akira que explicam muitas coisas também. Tem coisas que mudam depois, sabe? Então, assim, é uma obra muito mais rica do que as pessoas sabem e é uma parada que você ser um estudioso de Dragon Ball, vai ficar muito tempo explorando isso, cara. É muita coisa, cara. Você tem que dedicar uma vida. E eu acho triste, assim, triste no sentido de que eu acho uma obra muito fantástica, ela é muito rica, mas as pessoas ainda têm essa ideia de achar que Dragon Ball não tem história. Isso daí vem muito do que a gente falou no começo, de que a grande maioria é acostumada a ver Dragon Ball do Buu e do GT, tá ligado? Não vê, porque assim, quando chega no Buu, ainda tem toda uma política, tem toda uma coisa, uma história envolvida, mas é bem menos. Expande pra caraca a cosmogonia até. Pois é, mas é bem menos do que era, por exemplo, do Z, que ele apresenta a sociedade dos Saiyajins ali, e depois a do Freeza, e o Império do Freeza e tudo mais. E principalmente Nossa, esse daí é muito maneiro, né? É muito bem feito, é um negócio impressionante. No Dragon Ballzinho era muito disso, todas as histórias, né? A gente falou que era caso da semana, esse episódio do coelho gigante mesmo, quando eles chegam lá, tem toda uma lógica política social, aquela sociedade ali, tá ligado? E ele vai abordar vários temas ali. Inclusive, né, quando eu cheguei nessa parte da gangue dos coelhos, eu fiquei, não é possível, eu tô assistindo um episódio de One Piece aqui. Caraca, né? Porque realmente, assim, esse personagem aí, esse chefe coelho, eu não tinha visto ele quando criança, eu não lembrava dele, eu não lembro se ele chegou a passar na Globo nessa época, porque é um pedaço que a Bulma fica vestida de coelho, né? Então, de repente, eles até cortaram. Porque eu não lembro disso. E aí, quando eu revendo, eu falei, caraca, cara, é muito One Piece. Essa vila toda aqui onde eles pararam, sabe? Parece meio Alabasta, aquilo ali, sabe? Sim. Essa fase do Dragon Ball realmente tem muita trama, de fato. É muito videogame, né? Deixa de dica pro ouvinte, os vídeos do Link lá do Quadrinhos na Sarjeta, que ele faz os análises de Dragon Ball absurdas, assim, um negócio bom. Que ele fala do comunismo, não sei o quê. O Matheus falou de One Piece, por exemplo, o Oda fala que muita do design dele de máquinas, de coisas assim, ele puxa do Akira Toriyama. Porque o Akira Toriyama parece que era engenheiro, malandro. O cara faz um negócio absurdo, assim, o cara, pô, que isso? Aí ele sempre que copiar, assim. Aí o Akira, como sempre no vídeo, falava, cara, eu fazia do jeito que dava, entendeu? Eu desenhava lá. Eu acho que tinha muita humildade, eu acho que o Akira, ele se auto-subestima, assim. Exato, eu também acho, porque existe todo um estudo, já vi um vídeo, inclusive é um vídeo que influenciou, ele mudou a minha forma de desenhar, sabe? Eu já desenhava inspirado no Akira Toriyama, muitas coisas, mas eu não sabia da parte da geometria, a geometria simbólica que tem em todos os personagens da Akira Toriyama. Eu acho que nem o Akira Toriyama sabe disso. Eu sabia disso. Porque, assim, é um cara que analisou, que viu como, assim, meio que respondendo a pergunta, por que os personagens, os designs, não só de personagens, né, de casas e tudo, no Dragon Ball no começo, eram muito mais arredondados, né, e depois ficando mais retos e pontiagudos. E que tem muita relação sobre o arredondado ser algo que representa a inocência, sabe? O triangular ou espetado é algo que representa poder. Então, por exemplo, o Goku, ele é redondinho com o cabelo espetado. Ele é uma criança, né, ingênua e poderosa. O quadrado, ele é algo que representa algo mais quadrado, assim, né? No sentido de dizer, tipo, militarismo, ciência, progresso, sabe? Então, por exemplo, as coisas da Bulma, né? O maquinário dela, apesar de ter um pouco de arredondado, porque ela ainda é inocente, né? Ela é boa ainda, mas já são um pouco mais quadrados. Até o cabelo dela já é um pouco mais reto, né? Que é pra mostrar que ela é uma garota da cidade. E quando você chega na Red Ribbon, esse redondo, ele se perde um pouco. Tudo muito mais reto, mais quadrado, sabe? Chapéu pontudo, sabe? Que é pra mostrar o militarismo e o poder. Então, caraca, cara, essa análise, assim, abriu minha mente. Eu falei, caraca, beleza, eu só vou desenhar assim a partir de agora. Ele é muito bom. Inclusive, o velho clichê também, de pouco a gente percebe, que é aparecer duplas, né? Quando você vai botar um vilãozinho, você não bota um vilão só. Você bota ele com outra pessoa. Pra meio que tem um diálogo. É genial, então, por exemplo, cara. Ele faz isso no clássico, assim, aqueles capangas do Pilaf, né? Cara, tão ali, entendeu? São dois juntos, tá ligado? A Mai e o Shu. São dois personagens pra terem diálogo, entendeu? Pra conversar sobre os planos, malignos dele. Então, pô, isso aí é verdade. Os capangas, né? Os Minions. Isso. É pra isso, né?
falou que a gente nem ia falar, né, a partir da Red Ribbon, acabou que a gente fala. Mas assim, eu acho que a próxima vez que a gente for falar, a gente pode analisar realmente a grande saga Red Ribbon, se eu conseguir terminar de assistir. Tem muita coisa pra falar de Red Ribbon. Então, é um pouco mais complexo. A gente tava falando, né, Lucas, que você vê um pouco mais de seriedade do Akira ali, né? É maçante, sim, mas é uma trama bem trabalhada mesmo, né? Mostra muita crítica ao imperialismo, enfim. Mas, gente, pra terminar, normalmente eu termino o Now falando pros convidados fazerem uma sugestão de pergunta, só que eu tô pensando assim, cara, gente, foi tão gostoso esse papo aqui, que eu tô pensando em fazer alguma coisa diferente, de repente, assim, tipo, cada um falar desses primeiros 2 arcos aí de Dragon Ball, né, que é como eu chamei, a Saga das Esferas do Dragão, ou Saga Pilafio, né, e o 21º Torneio de Artes Marciais. Qual é o momento favorito de vocês desse começo? Cara, eu vou mandar real, assim, cara. O meu momento favorito desse começo, assim, é o Goku e o Mestre Kami, no caso o Mestre Shun, soltando o Kamehameha um contra o outro, cara. Isso é brilhante, irmão. Pariu, é muito foda. Naquele momento eu falei, cara, Dragon Ball é bom demais. Então foi uma época, tipo assim, você tem um choque de poder. Né? Até então isso não estava acontecendo na hora. E aí de repente toma um choque de poderes entre os 2 golpes. É o golpe mais famoso do anime inteiro, né? Então é muito. E o detalhe é que nesse momento o Mestre Kami era o único que sabia realmente fazer o Kamehameha. O Goku aprendeu por conta própria. Mas é porque o Goku é vacilão, ele é muito bom isso, né? Porque todo mundo sabe que é o Mestre Kami menos o Goku. Então, esse cara. Não, e o Goku tem um hack que ele tem um sentido apurado, então ele sente o cheiro da pessoa. Sim. A gente falou disso, eu tava lembrando aqui daquele momento do treinamento do Mestre Kami com o Goku e com o Kuririn. Pô, esse treinamento é muito maneiro, cara. É muito maneiro, todo treinamento. É muito Karate Kid, né? Não, Karate Kid é muito esse momento, pelo amor de Deus. Exatamente. Aí tem aquele momento que os meninos têm que levantar a rocha, né? Sim. A montanha, né? A rocha primeiro, depois vem a montanha. E o Mestre Kami, ele mostra como é, fala, pô, vocês não vão conseguir. O Goku vai lá assim, não, me levanta. E tipo, o Mestre Kami coloca, não, mas isso aí é muito fácil. Não, vamos levantar essa outra aqui. Ele fica assim, cara, boa. O menino chegou agora, tá surpreendendo, né? Assim, eu não posso mostrar que ele me surpreendeu, sabe? Tipo... Pois é. Não, é esse momento que engana, né? Que faz a gente pensar que o Goku venceria, porque ele já estava muito mais forte. Ele realmente estava muito mais forte. Força física, né? Mas técnica. Exatamente. Exatamente. Ele não dominava a técnica, exatamente. Não, e tem um conceito também que o Mestre Kami, ele tá meio que, tipo assim, como ele é idoso, ele não treina muito. Mas no torneio, você percebe que ele deu, tipo assim, fez o cardio dele, cara. O cara tá a ponto de bala já, irmão. Pode vir Goku, pode vir todo mundo que eu quero fazer essa parada, tá ligado? E o Mestre Kami só ganhou porque ele tem a perna maior, né? Isso é uma parada muito maneira também. A maior mentira do Dragon Ball é essa daí. Que depois isso nunca mais nunca mais citado. Não, toda vez que tem um soco ao mesmo tempo de 2 personagens, você vê, por exemplo, o Goku e o Vegeta. O Vegeta tem pelo menos 30 centímetros menor do que o Goku. O do Goku tem que chegar primeiro, né? E não acontece isso com o Freeza, a mesma coisa. Depois isso nunca mais existe. Goten Trunks. Mas aí é o impacto, papai. Tem que ter impacto da cena, a cena tem que ter impacto, vai tomando. Tem que formar aquela imagem que a molecada ia pegar e desenhar no caderno. Por Verdade. Então. Desenhar. Irmão, eu tava assistindo Demolidor com o Lucas. O Lucas tá aí, não deixa mentir. A gente tava assistindo Demolidor semana passada. E o Demolidor tá caindo na porrada com o mercenário. E ele dá o golpe igualzinho, cara. Igualzinho, é. Dando soco na cara do outro, indo pra trás assim, ó. Eu falei, caraca, tá com o bal. Igual, filmaram igual a cena do Creed lá. Isso, exatamente. O Creed 3 tem muita 3, cena igual Dragon Ball, né? Pois é. A minha é quando a Bulma vai mostrar que ela tem o Mestre Kami. Não, tô zoando. Não, quando o Log perde a calcinha. Olha, a Bulma, a dubladora, farei isso hoje em dia, tá? Deixa eu falar sobre isso, Luca, rapidinho. Porque quando passou na TV, né, não tinha essas cenas, né? Só que aí, eu lembro que quando eu tava no curso de cinema, e lá tinha uma biblioteca também, e tinha vários mangás. Aí tinha o primeiro volume de Dragon Ball, né? Eu lembro que eu chegava cedo, né? Porque eu saía... Eu não sei se eu saía do trabalho, não lembro o que eu tava fazendo na época. Mas eu chegava mais cedo, e aí eu ficava lendo lá. Aí eu cheguei nessa parte, e eu ficava, caraca, cara, tem muita coisa que eles cortaram, né, no anime, né? E tinha isso daí, eu lembro que... Cara, só esses 5 primeiros capítulos tem muita putaria. Então, no primeiro episódio tem aquela cena que a Bulma ela meio que oferece, tipo, levantar um pouco aqui o vestido, né? O Goku, eu não quero ver sua bunda feia. Tipo, uma coisa assim. Eu não quero tocar isso não, isso é sujo. Isso é sujo. Não, mas eu lembro que teve uma coisa que eles não tiraram, que é muito bom, que é quando eles estão dormindo no trailer, né? E a Bulma tinha perdido todas as roupas dela, né? Porque eu acho que foi isso, né? Acho que o
Kong tinha jogado fora, né? Não lembro. E aí ela dorme pelada, né? E aí o Goku, ele sente falta de dormir. O que é isso, né? Dormir andando entre as pernas do avô dele. Não, na verdade ela estava de calcinha, porque ele tira a calcinha. Ah, ele tira. Nossa, cara. Ele tira. Porque ele sente que tá diferente do vovô. Ele dá mó tapão, assim. Mas eu lembro disso, né? Eu lembro também do Yantia, né? Dele tentando invadir esse trailer. Toda vez que ele entra, ele vê a Bulma pelada. Primeiro é ela tomando banho. Fica tomando banho com uma janela enorme pro deserto. E aí é nessa do Goku tirar que ela vai mostrar pro Mestre Kami e ela tá sem nada. Pois é. Eu quase morre. Eu lembrei também do momento do General Blue também, né? Que a Bulma meio que dá em cima dele. Sai fora, filha. Que é isso? Sai fora, filha. A fruta que tu gosta, opa. Mas desse daí, do trailer que o Yantia tá tentando roubar as esferas do dragão, a Bulma se cobre. Ela tá cara, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque o Yantia, ele não sabe o que é esfera do dragão. Então ele pega no peito da Bulma e fala assim, pô, essa parada é macia, né? Aí ele vai e tira um negócio e a Bulma velada. A gente não falou sobre isso, né? Os desejos deles, né? Que eram os desejos ridículos também, né? A Bulma queria um namorado e o Yantia queria... Um namorado e Yantia queria uma namorada. O Yantia queria perder o medo de falar com mulher. Cara, você percebeu que, tipo assim, no final desse arco, todo mundo realiza seu desejo? Sim. Todos os heróizinhos? Mas é sobre isso. É verdade. Ah, mas é o vilão, pô. Tô falando dos heróis. Porque a Bulma queria um namorado, ela consegue, que é o Yantia. O Yantia queria namorado, consegue a Bulma. O Long queria uma calcinha e consegue. E ganha uma calcinha. O Long queria a calcinha e aí ele conseguiu. E o Goku queria participar de grandes aventuras e ele conseguiu. Então todo mundo ali realizou o sonho dele, tá ligado? Todo mundo encontrou o One Piece deles, pô. É isso aí. O Pual ganhou ração. E o Pual. O Pual é Gold. É Gold. O Pual, o importante é ter o Yantia. Menos o Pual, o Gold ainda tava feliz do jeito que ele tá. Ele já viveu. Ele viveu. O Pual é o cara pacato. É o pacato, o cara comum. Tá tudo certo. O Pual é o Hobbit de Dragon Ball. É isso aí. Não, cara, eu gosto muito justamente dessa parte do primeiro Kamehameha. Eu acho que e muito por conta exatamente desse mangá que eu falei, que foi o que eu mais li. E era muito marcante pra mim, porque quando eu comecei a ler, eu já sabia o que era o Kamehameha e tudo mais. E é a primeira vez que o Goku faz, ele destrói aquele carro. e o Toriyama desenhava carro absurdamente bem. E além de ser muito marcante pra mim. Cara, não tem explicação. Esse cara era mecânico, pô. Não tem explicação, não. Não é possível. Muito bom, cara. E uma menção honrosa ao Goku e o Jack Chun dançando no torneio. É muito bom. Olá, eu sou Jack Chun. 1, 2, 3, 4. La 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 babiruba babiruba. 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 Cara, é pior que off-topic aqui, eu tenho uma sobrinha, né? Ela fica em casa de vez em quando, né? E aí quando ela tá querendo brincar comigo, eu fico cantando. Ela adora, cara. Ela adora a música, né? Pô, mas funciona muito com criança essas coisas, cara. Funciona. Não, e pior que eu tava cantando, tava minhas duas sobrinhas aqui, né, Matheus? Eu tava cantando pra mais novinha. Ela tem um bebezinho e tal. E aí minha sobrinha de 7 anos ficou cantando no fundo. Posso só passar uma menção honrosa também? Cara, eu lembro muito quando eu era criança de ver a primeira vez que ele virou Ozaru, o Goku. Eu ia falar isso. Falei, porra, que maluco, velho. Assim, você explode a cabeça e fala, caramba, como assim ele virou um macaco gigante? Cara, então, e todo mundo que eu conheço que assistiu Dragon Ball depois de adulto, não sabia que o Goku virava um macaco gigante. Eu lembro de pessoa que começou a assistir, eu comecei a assistir e tal, beleza. Então, tipo, eu tava meio chatinho, assim, tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco me manda assim, como assim o Goku vira um macaco gigante? Eu, tipo, caraca, pô. Falei assim, todos os Saiyajins fazem isso. Aí ela, mentira. O Vegeta, o Gohan também? Sim. Principalmente o Vegeta. Principalmente o Vegeta. Inclusive, tem uma coisa que eu já vi muita gente criticar, e realmente é uma coisa. Tá dentro dessas liberdades do Toriyama, que é quando o Mestre Kami destrói a lua. Todo mundo fala, como é que eles vão existir nesse mundo sem lua? Mas no anime eles falam. No anime o narrador do torneio fala: pera aí, ele destruiu a lua, pô, como é que a gente vai viver? Aí vai alterar o mundo.
Oh, meu Deus, o que esperar do mundo agora? E depois tem um retcon disso, dizendo que na verdade o Mestre Kami ele jogou a lua pra longe. E quem destruiu a lua mesmo foi o Piccolo lá na frente com o Gohan. Ele realmente destruiu a lua, né? Mas então, já que o Wally roubou meu momento, que é o do Ozaru, né? Então eu vou falar de um outro momento que eu também lembro que era muito marcante pra mim quando eu vi que eu era criança, que foi quando o Mestre Kami fala pra eles irem atrás de uma garota bonita, né? Aí já tem isso daí, né? Que primeiro que, tipo, o Goku, como é que a gente vai saber se é uma garota? Você consegue saber que é uma garota sem chegar perto dela? Aí eles levam a Lante lá, e é interessante, né? Porque a Lante, ela vai sentada na nuvem voadora, né? A gente não comentou isso, né? Mas a nuvem voadora, pra poder ficar em pé em cima dela, né? Sentado firme em cima dela, você tem que ser, tipo, puro, né? Você tem que ser bom, né? E nesse começo aí, só o Goku, a Tite e a Lante que conseguem fazer isso, sabe? E outra coisa, quando que ele fala, né, que ele vai treinar ela também, e ele dá um uniforme que era uma lingerie. Você tem certeza? Tem certeza que é um uniforme apropriado para as artes marciais? Aí, com certeza. Todos os meus alunos se vestem assim. E tá todo mundo com aquela roupa. E aí é o momento que eu me lembro muito bem, que é ela espirra nesse momento, né, se transforma na Lante Super Saiyajin e metralha todos eles. E aí você vê, né, como a escalada de poder naquela época já tava alta, né? 20 de poder de luta que eles deviam ter ali naquele começo aí deles já era o suficiente pra resistir a balas de Machine Gun. Lá de Tenshinhan perdeu uma boca. É isso. É que o negócio dele era o caos. O caos. Amor, né? Quem explica o que o coração sente? É isso. Na verdade, o Tenshinhan, ele tava pressentindo o perigo, que era Lante. Pô, mas eu tenho que adiantar o meu também. O Matheus agora engatou isso, agora tem que fazer o meu Agora também, tem, né, eu tô com vontade também, pô. Ai, tá bom, caraca, não vai acabar nunca. Vai lá. Vou chamar as mesmas pessoas pra falar do mesmo tema. Tinha que ter sido um crossover. Cada episódio de podcast era uma saga, tá ligado? E eu tô não. A gente tá falando só do começo. Mas vai lá. Fala aí. Falar o que, Matheus? Tu não ia falar? Não, pô, eu tô dizendo que, tipo, tem que fazer o meu também, caralho. Meu crédito nasce agora, tudo. Tá. Então deixa eu tirar o emprego lá. Antes que a gente não pare mais. Muito obrigado por ter escutado o Terranet Canal até o final. Aqui é o Jonathan Matos, e se você quiser mais podcasts sobre animes, filmes e outros temas, escute o meu podcast, o Créditos Finais, que você pode encontrar no Spotify e em outras plataformas. Até a próxima, pessoal!